E aí galerinha, vamos resolver mais uma questão agora do vestibular da Unicamp envolvendo aí força elétrica e força gravitacional. Se liga na resolução. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura. Deixa eu colocar aqui minha caneta, pessoal, para ir destacando alguns pontos importantes. No experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com a bola de massa m e carga Q e em seguida com a bola de massa 2m e mesma carga Q. Então você tem a figura aqui, ó, pessoal, da questão, né, o que ele está falando aí. Você tem um corpo aqui, no qual esse corpo ele vai ter uma massa, primeiramente massa m, depois será um segundo corpo de massa 2m. Esse corpo vai ser abandonado, né, ele vai partir do repouso de uma determinada altura, e esse corpo vai estar imerso tanto em um campo gravitacional como em um campo elétrico, e o objetivo é determinar com que velocidade ele atinge o chão. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão, as duas bolas terão a mesma velocidade, ou seja, tanto a bola de massa m como a bola de massa 2m vão chegar com a mesma velocidade. A velocidade de cada bola não vai depender do campo elétrico, ou seja, não vai depender desse campo elétrico. A velocidade da bola de massa m vai ser maior que a velocidade da bola de massa 2m. A velocidade da bola de massa m vai ser menor que a velocidade da bola de massa 2m. Então, pessoal, resumindo, qual é o objetivo da questão? Determinar qual é a velocidade com que cada bola vai atingir o chão. Será que elas vão chegar com velocidades iguais? Será que elas vão chegar com velocidades diferentes? Será que a bola de massa m vai ter uma velocidade maior que a velocidade da bola de massa 2m e vice-versa? É isso que a questão quer que você faça, tá? Mas, pessoal, para a gente determinar a velocidade com que cada bola atinge o chão, é necessário antes a gente analisar a aceleração de cada bola. E para eu saber a aceleração de cada bola, eu preciso analisar o quê? A força resultante que atua sobre cada uma dessas bolas, tá? Então o objetivo é o quê? Primeiramente vamos colocar as forças que atuam sobre cada uma dessas bolas. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem um chão. Primeiramente vai ser solto aqui, ó, uma bola de massa m, uma bolinha de massa m, sabendo que essa bolinha de massa m ela está imersa em um campo elétrico. Temos um campo elétrico, né, vertical, dirigido para baixo, e temos um campo, botar assim, ó, um campo gravitacional, devido à interação gravitacional que existe entre esse corpo de massa m e a Terra. Então, se essa bola ela tem massa e tem carga, se ela tem massa e tem carga, então ela vai ficar sujeito a duas forças, né? Lembrando que ela tem uma carga aqui, ó. Então essa bola aqui ela vai ficar sujeito tanto à força peso, que é a mesma coisa que força gravitacional, né? Como ele falou lá no enunciado, força gravitacional, e também vai ficar submetida a uma força, o que, ó? Força elétrica. Tem uma força elétrica aqui, tá? Temos duas forças atuando sobre esse corpo. A força gravitacional ou força peso, devido à interação da massa com a massa da Terra. E teremos também uma força elétrica, uma vez que esse corpo está carregado dentro de um campo elétrico. Então também teremos uma força elétrica. E lembrando que a força elétrica ela é para baixo porque a carga é positiva. Como a carga é positiva, a força elétrica terá a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Se o campo aponta para baixo, ó, se o campo é para baixo, a força elétrica é para baixo. Beleza? Então, pessoal, nesse corpo aqui temos duas forças atuando sobre ele, e as duas estão para baixo. Força peso e a força elétrica. Beleza? Bom, então nesse caso, como é que a gente vai calcular a resultante desse corpo? Força resultante vai ser o quê? A força resultante, eu não vou colocar aqui em notação vetorial, tá? Vou deixar aqui em módulo. A força resultante é a soma da força peso mais a força elétrica, as duas verticais dirigidas para baixo. Mas sabemos que força resultante é o produto da massa
vezes a aceleração. Então aqui vai ficar peso mais a força elétrica. Logo, a aceleração pode ser peso mais a força elétrica, tudo isso dividido por m. Beleza? Gente, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Como eu sei que esse m está dividindo tanto o peso quanto a força elétrica, eu vou deixar assim, ó, peso sobre m mais força elétrica sobre m, certo? Sabemos que peso é o produto da massa vezes a gravidade, então fica mg sobre m mais força elétrica sobre m. Eu corto essa massa com essa massa aqui, eu vou ter então uma expressão para a aceleração desse corpo igual a g mais a força elétrica dividido por m. Então isso aqui, ó, é a aceleração da bola de massa m, tá? Aceleração da bola de massa m. A bola de massa m terá essa aceleração g, que é o campo gravitacional, mais a força elétrica dividido por m, certo? Beleza. Bom, agora a gente faz o quê? A gente faz a mesma coisa para a bola de massa 2m, né? Porque ele diz que o experimento é feito com a bola de massa m e depois vai ser feito o experimento com uma bola de massa 2m. Então você tem agora a bola de massa 2m, certo? Essa bola de massa 2m, a massa 2m, também será solta a partir do repouso. Não coloquei aqui, ó, uma velocidade inicial igual a zero. Aqui também a velocidade inicial igual a zero. Também vai ter uma carga diferente de zero, apesar que essa carga aqui, ó, a carga desse corpo, a carga dessa bola é igual à carga da bola de massa m, tá? A carga da bola de massa 2m é igual à carga da bola de massa m, ou seja, a força elétrica que ela fica submetida tem a mesma intensidade da força elétrica da carga da bola de massa m. Tá? Então você tem aqui a força elétrica para baixo e temos aqui também, ó, a força peso, tá? Lembrando que a força peso aqui vai ser maior. Por que a força peso vai ser maior? Porque o corpo tem mais massa, tá? A força elétrica aqui vai ser maior porque o peso aqui é maior, né? A massa é 2 vezes maior, então a força peso é maior. Beleza? Tranquilo? Então, gente, ó, temos aqui duas forças, tá? Da mesma forma que temos aqui no corpo de massa m, também temos aqui no corpo de massa 2m. Duas forças, a força elétrica puxando o corpo para baixo e a força peso, certo? Eu não desenhei aqui para vocês, mas a situação é a mesma, tá? É um campo gravitacional e um campo elétrico, certo? Então a gente vai ter aqui a força elétrica e a força peso. Fazendo aqui a resultante para esse corpo de massa 2m, vai ficar a força resultante é o peso mais a força elétrica. Força resultante é a massa vezes a aceleração igual ao peso mais a força elétrica. Mas só lembrando que essa massa aqui, gente, é 2m, tá? Essa massa aqui é 2m. Então, quando eu isolo a aceleração, fica peso mais a força elétrica. Até colocar aqui, ó, 2m. Dividido por 2 vezes a massa. Como esse 2m está dividindo todo mundo, fica peso sobre 2m mais a força elétrica dividido também por 2m. Certo? Lembrando mais uma vez que peso é o produto da massa vezes a gravidade. A massa do corpo é 2m vezes a gravidade dividido por 2m mais a força elétrica dividido por 2m. Corta esse 2m com esse 2m aqui. E aí eu chego a uma expressão para a aceleração desse corpo sendo g mais a força elétrica dividido por 2m. Gente, olha só. Isso aqui é a aceleração para a bola de massa 2m. Vou dar um destaque aqui também. Se a gente comparar essa expressão, essa daqui, se a gente comparar essa expressão com essa daqui, ó, o que é que difere uma da outra? Esse termo aqui, ó. O que é que difere uma da outra? Esse termo aqui. Fe sobre m, a força elétrica dividida pela massa. Ó. É o que difere um do outro. Tá? E nota que esse termo, pessoal, a força elétrica sobre m, ele é maior, né? Que a força elétrica sobre 2m. Isso aqui agora já é matemática, né?
Se você está dividindo o mesmo número primeiro por m e agora pelo dobro daquele número, 2m, é claro que você vai obter um resultado maior aqui do que aqui, certo? Então, resumindo, se esse termo aqui, gente, ó, ele é maior do que esse, ó, esse termo, ele é maior do que esse. Então, a aceleração do corpo de massa m, é maior que a aceleração do corpo de massa 2m, certo? É maior. O corpo que tem massa m tem uma aceleração maior do que o corpo que tem uma aceleração 2m. Logo, se a gente fizer uma análise das velocidades, né, ó, como ele fala que todas as duas vão ser liberadas a partir do repouso, e se a gente lembrar lá da equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a altura, sabendo que isso aqui parte do repouso, eu vou ter apenas 2 vezes A vezes H, ou seja, essa velocidade é 2AH, certo? 2 vezes a aceleração vezes a altura, né? 2A vezes H. E a altura, pessoal, é igual para ambas, né? Todas as duas bolinhas aqui, ó, elas vão ser liberadas a partir de uma mesma altura. A altura é a mesma. Ó, todas as duas vão sair de uma mesma altura. Opa, vou botar um pouquinho mais para cá. Ó, a altura é a mesma. As duas caem de uma mesma altura. Então, o que vai diferenciar uma ter a velocidade maior do que a outra é a aceleração. Quem tiver maior aceleração terá maior velocidade. E quem tem maior aceleração? O corpo de massa m. Tá? O corpo de massa m. Consequentemente, a velocidade do corpo de massa m será maior que a velocidade do corpo de massa 2m. Ou seja, o corpo de massa m, a bola de massa m, atinge o chão com a velocidade maior que a velocidade do corpo de massa 2m. Logo, podemos dizer que a resposta correta seria: as duas terão a mesma velocidade. Falso. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico. Nota que, gente, se a gente for ver aqui a aceleração, quem é a aceleração? A aceleração é a força elétrica dividido por m, né? G mais a força elétrica dividido por m. E se a gente trocar aqui, ó, a aceleração, ficaria o quê? G mais a força elétrica é o campo, é a carga vezes o campo dividido pela massa, né? Ó. Se eu jogar essa expressão aqui, dentro da raiz, ó, você vai ver que a velocidade fica assim dependendo do campo elétrico, tá? Se eu colocar lá, ficou G mais carga vezes campo dividido por m. Então, a velocidade sim depende do campo elétrico, tá? Opa, vai descarregar aqui, então vamos finalizar aqui a nossa questão, pessoal. Então, não pode ser a letra B, porque está dizendo que a velocidade da bola não depende do campo, depende. A velocidade da bola de massa m é maior, verdadeiro. A velocidade da bola de massa m, sim, é maior que a velocidade da bola de massa 2m. A velocidade da bola de massa m é menor, não, maior. A gente acabou de ver que a velocidade da bola m é maior que a velocidade da bola de massa 2m, pois a aceleração de m se torna maior que a aceleração de 2m, certo? Gente, então por hoje é só, valeu, espero que tenham gostado da resolução. Fiquem atentos sempre ao canal, colocando aqui questões diferentes, questões de vestibulares, questões que foram aplicadas nos vestibulares dos anos anteriores. Se você gostou da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e fiquem atentos. Até a próxima.